Você já começou a faculdade ou está pensando em entrar na faculdade de nutrição? Então, vem cá assistir esse vídeo, que esse vídeo é para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, meus queridos Nutris, futuros Nutris? Olha só, hoje eu vim falar aqui com vocês a respeito de um assunto que é assim, o que eu gostaria, né, de ter sabido antes de ter entrado na faculdade de nutrição. Então eu vim conversar com vocês alguns pontos aí que eu acho que, não digo que me ajudaria a desistir, não é nada disso, mas que assim, me ajudaria a entender melhor o percurso dessa graduação. Então eu estou aqui com a minha colinha maravilhosa aqui no computador para eu não perder nenhum tópico e eu vou conversar com vocês a respeito disso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, expectativas versus realidades, gente. Nutrição é só sobre dietas e emagrecimento, tá? Então, isso é um mito, ok? Muitas pessoas ainda acreditam que o nutricionista, ele só serve, vamos usar essa palavra pesada de só servir, né? Que a gente é uns emagrecionistas, né? A gente só prescreve dieta para emagrecimento. E não é sobre isso, tá? Nutrição, faculdade de nutrição, enfim, é muito mais. A gente, né, vocês vão vendo aí no canal que a gente trabalha com saúde, mas a gente tem outras áreas também, tá? Então, na faculdade de nutrição, a gente aprende o quê? UAM, Unidades de Alimentação e Nutrição, porque o nutricionista pode estar lá dentro de uma cozinha, tanto empresarial, industrial, enfim, fábricas, tá? A gente vai ter muita bioquímica, a gente vai ter fisiologia, a gente vai ter saúde pública, então a gente vai estudar de tudo. Então não pensem que a gente entra na faculdade de nutrição e a gente vai aprender só a fazer as pessoas emagrecerem, tá? Isso é um mito. Outra coisa que é um mito, tá? É uma faculdade fácil. As pessoas acham que é uma faculdade fácil porque hoje todo mundo acha que é nutricionista. Ah, mas eu uso lá o chat GPT e coloco lá, faço umas dietas, tá? Porque o coach do fulano de tal, porque tem alguém que resolveu participar de um campeonato lá, sei lá, de fisiculturismo, fez umas 2 preparações lá e acha que é o cara ou a mulher que sabe de tudo das coisas. E aí acha que é só colocar frango e batata doce. Aí a gente pensa, poxa, deve ser fácil, né? Faculdade de nutrição deve ser mais tranquilo. Tem muito cálculo, tá? Então a gente tem muito cálculo na faculdade de nutrição para saber justamente os cálculos de quantidade energética, quantas calorias a gente vai dar para o paciente, as cadeiras, né, barra matérias, que eu sou das antigas, a gente falava cadeiras, né? Essas matérias que a gente fala sobre nutrição hospitalar, que a gente tem que calcular a quantidade de água que vai na sonda do paciente, a quantidade de alimento que vai via sonda do paciente, tudo é cálculo, ok? A gente tem disciplinas médicas, que a gente chama, né, as fisiologias, patologias, tudo. A gente tem que saber interpretar exames de sangue, tá? Então, é uma faculdade fácil? Não é, né? Eu acho que nenhuma graduação, curso é fácil. A gente tem facilidades em algumas matérias, dificuldades em outras, mas às vezes a gente acha que é fácil porque tem outras pessoas que ou banalizam demais aquilo, fazem 1/3 do que realmente deve ser, ou aquela pessoa é muito boa no que ela faz, muito boa mesmo, e que a gente olha assim e fala, meu Deus, isso deve ser muito fácil, porque aquela pessoa é muito boa. E aí se torna, né, parece que é tão fácil de alcançar. Terceiro ponto, matérias mais difíceis e como a gente vai se preparar para essa. Bom, dentro do curso de nutrição existem 50, 60 matérias, né? Depende da grade curricular de cada instituição. Temos matérias difíceis? Temos, tá? E eu trouxe aqui para vocês o quê? Bioquímica e fisiologia, tá? Não adianta fugir. Bioquímica e fisiologia vocês vão ter lá no segundo semestre. A partir do segundo semestre da graduação, vocês começam com as aulas de bioquímica, anatomia, fisiologia, né? E aí tem instituições que tem fisiologia 1 e 2, pode ser com nomes diferentes, tá, gente? Bioquímica 1 e 2, enfim, tá? E aí o que acontece? Não adianta fugir porque essa é a base, tá? Bioquímica.
Como o próprio nome já diz, vai juntar o que? O bio, vida, com a química. Então, o que a gente aprende em bioquímica? O que vocês odiavam na escola. Átomos de carbono, cadeias ramificadas, hidrogênio, oxigênio, hidroxila, que liga com não sei o que e sobra 2 átomos de carbono, e cadeias duplas e triplas de ligações, ok? Bioquímica é a base. Nutricionista tem que saber a base. Bioquímica é uma das bases. Por quê? Porque o nosso corpo inteiro ele é composto por átomos, né? Então, átomos de carbono, então, enfim, tudo, tá? Então, pra gente entender como funciona, a gente precisa, tá? A química, a bioquímica das células, como as células fazem, como elas captam os nutrientes, como elas comandam, é a base. Fisiologia, base, assim como a anatomia, tá? Então, como que eu vou tratar um paciente que chegou para mim, eu não sei a fisiologia, como funciona o sistema digestório no meu paciente. Se eu não sei o nome dos órgãos que compõem aquele sistema, tá? Eu não sei as camadas, né? Então eu preciso saber. Então é a minha base. Fisiologia para eu saber, né? Quais são as estruturas de um coração, quais são as estruturas de um rim, o que filtra, né? Ah, porque o rim filtra, ok, mas você sabe tudo que compõe dentro do rim, quais são as partes, o que cada coisa compõe. Por quê? Porque lá no final da graduação vocês vão ter as outras matérias mais específicas do curso de nutrição, que a gente vai falar, por exemplo, né, de um paciente com problema renal, de cálculo renal. A gente tem que saber o rim, aonde, por que não está filtrando, o que acontecia lá naquela parte, tá? Então, bioquímica e fisiologia, base, ok? Cálculo nutricional, então a gente tem que aprender a mexer no Excel desde cedo. Isso eu sempre falo para os meus alunos. Quem não tem muito jeito, faça um cursinho de Excel e de Word. Por que Word? Porque vocês vão fazer muito trabalho na faculdade. E tem gente que não sabe mexer no Word. Não sabe por quê? Às vezes não teve acesso, não teve aulas, enfim, por N motivos. Então, se está tendo a oportunidade agora de fazer uma graduação, tenha a oportunidade de fazer um cursinho de Excel e Word, tá? Excel, por quê? Porque tem muitos cálculos que a gente acaba usando planilhas, tá? Tem algumas atividades durante a graduação que a gente utiliza planilhas. Hoje a gente tem muitos programas que nos ajudam a calcular, mas ainda tem muita base de Excel, tá? Técnica dietética. Ele se enquadra como uma matéria difícil? Se enquadra por 2 motivos. Técnica dietética não é o saber ou não cozinhar. Você ter uma noção ajuda. Técnica dietética, ela envolve a ciência por trás dos alimentos, né? Então, assim, o que acontece com o alimento quando ele é cozido, né? Ele vai perdendo as propriedades, o que acontece quando ele é grelhado, tá? Técnicas dietéticas, a gente aprende cálculos ali dentro também de desperdício. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar numa unidade, num restaurante, a gente precisa calcular o desperdício de comida daquele restaurante, entra em técnica dietética. Tá? Então ela entra numa matéria assim difícil, porque ela une o quê? A ciência por trás dos alimentos, a gente entender o que acontece com o processo de cocção, o processo de fazer o alimento, né, de conservação, quanto também essa questão de como trazer essas técnicas, né, para dentro do consultório, para dentro do restaurante. Quarto ponto, gente, estágios e experiência prática, tá? Importante buscar estágios desde cedo. Uma coisa que sempre que os alunos reclamam é a dificuldade de encontrar estágios. E realmente tem a graduação de nutrição é uma área que os estágios são mais escassos, ok? Então, quando tem oportunidade, já começa, entra, né, nos bancos de estágios da tua universidade ou do teu estado, da tua cidade, se candidata para quando aparecer, tá? Por quê? Porque a faculdade ensina, tá? Mas a prática vai moldar o profissional. Então, tu pegar já o que tem, né, do que tu aprendeu na faculdade e poder colocar em prática é muito bom. E a gente tem 2 tipos de estágios, né, gente? A gente tem o estágio não obrigatório, que é esse estágio que é de crescimento profissional, né, em que o aluno pode fazer até 2 anos de estágio com vínculo com uma instituição.
essa instituição paga para você, ou se tu quiser fazer voluntário, enfim, é sua questão, mas ela não envolve o estágio obrigatório da faculdade. Então é um estágio que tu foi procurar, a empresa está te pagando ou não, enfim, e aí tu pode ficar até 2 anos fazendo estágio naquele local. E a gente tem o estágio obrigatório, que é o estágio obrigatório para se formar. Então dentro da graduação nós temos 3 estágios obrigatórios, ok? Saúde pública ou educação pública, educação infantil, UAN, unidades de alimentação e nutrição, e clínica, que pode ser hospitais, spas, centros médicos e afins. Esses 3 é obrigatório, então não tem como se formar na faculdade sem fazer eles, tá? E tu vai trabalhar de graça sim, tá? Então esses tu é obrigado a fazer, porque tu não se forma, porém ninguém te paga para fazer ele. Na realidade é tu que paga, porque tu paga o valor da matéria da faculdade, mas tu não recebe dinheiro para trabalhar, tá? Então você tem que fazer isso. Então vai ser ali 1 ano e meio de estágio sem pagar nada, quer dizer, sem receber nada, tá? E o estágio não obrigatório é esse estágio que tu resolveu assim, olha, abri um estágio aqui na prefeitura da minha cidade, e eles estão contratando estagiário e vão pagar R$800 para trabalhar 4 horas por dia. Tu pode ir lá te inscrever, independente do semestre que tu estejas, tá? E aí isso vai enriquecer a tua prática. Porém, na hora que tu chegar lá no final da tua faculdade, tu fez esse estágio no segundo semestre de graduação, e quando tu chega lá no 7º semestre e tiver um estágio de saúde pública, não compensa, tu não consegue utilizar esse que tu fez lá no início como horas para dar baixa naquele ali que tu tem que fazer, ok? Então a dica também é tentar estágios extracurriculares, não obrigatórios, mas também questão de participar de eventos, de palestras, de projetos de extensão, tá? Porque tudo isso enriquece. Como eu comentei antes, a faculdade ensina, mas a prática molda. Então a faculdade vai ensinar a base e tu ter contatos com outros profissionais, né? Fazer aquele network legal, enfim, vai começar a moldar o teu pensamento, o teu jeito de como tu gostaria de seguir a nutrição depois que tu saísse da faculdade, tá? 5º modo aqui então é mercado de trabalho, tá? E especializações. O que a gente tem que dizer? Não existe fórmula mágica para o sucesso, tá? Então assim, infelizmente nem todo mundo que sai da graduação segue a carreira. Muitos não conseguem se consolidar no consultório particular, né? Enfim, então, e não existe uma fórmula se disser, olha, se tu seguir tudo isso certinho, enfim, vai dar certo, tá? Então, perfil do profissional, perfil de público que você está acessando, como tu te posiciona, várias coisas, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, não tem um negócio que, olha, sai e vai fazer exatamente isso, que não tem erro, é 100% de sucesso. Tu pode seguir, tá? Mas às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar certo. Você pode seguir aí várias áreas da nutrição. Então tu te forma na nutrição e isso já ajuda a tu ter o sucesso no trabalho. Tu te forma um nutricionista geral, né? Que tu atende desde bebês até idosos, todas as fases da vida, ok? Tanto pessoas saudáveis quanto pessoas enfermas. Mas tu pode seguir uma linha e começar a se especializar mais nessa linha. Então tu pode ir para a área esportiva, tu pode ir para a área hospitalar, tu pode trabalhar com coletiva, com alimentação coletiva, que é a alimentação que é trabalhar em restaurantes. Tu pode trabalhar com marketing, né? Tu pode trabalhar com infinitas formas, tá? Então, e tu pode linkar, então tu pode ser um nutricionista funcional. Eu tenho um vídeo falando sobre nutrição funcional. E esse estilo de nutrição tu pode trazer para a tua nutrição clínica, tu pode trazer para a nutrição esportiva, tu pode trazer para a nutrição materno-infantil, tá? Então tu pode sim ter algumas especializações, tá? Tu pode escolher também mais de um, não precisa ser exatamente, eu só vou ser esportiva e não vou atender ninguém. Tu pode linkar, não, eu vou ser esportiva e vou atender pessoas saudáveis, mas não vou atender crianças,
Por exemplo, eu não atendo crianças no meu consultório. Eu atendo gestantes, mas não atendo crianças. Eu trabalho com nutrição esportiva. Mesmo que essa criança esteja participando de jogos e competições, eu não vou atender ela, porque eu não atendo crianças. Ok? Então, vocês podem escolher e direcionar, tá bom? É importante ter um network de aprendizado contínuo. Então, hoje está muito comum as faculdades em EAD, tá? Muitas faculdades elas não têm encontros online, normalmente os encontros são gravados, tá? E isso acarreta numa falta de conversa. Então, assim, de interação com os colegas, de saber como que trabalha em cada região, enfim. Então, cada vez mais é necessário justamente o que era do tópico anterior, participar de eventos, de palestras, entrar nesses estilos de estudos que tem na internet, que são grupos de estudos, estilo Netflix também, sabe? Então, isso é bem interessante. Então, gente, eu trouxe 5 tópicos para vocês, que esse vídeo ficou já bem longuinho, não queria ter me alongado tanto. Que é para justamente coisas que eu gostaria de saber de entrar para a faculdade. Eu achava que a faculdade era só para quem quisesse emagrecer. Eu pensei que eu já ia entrar na faculdade aprendendo a fazer a pessoa emagrecer. E isso eu fui aprender o que lá no 4º, 5º semestre, tá? Então, eu achava que era só isso. Eu nem sabia que o nutricionista podia participar de outras áreas, tá? E aí a gente não sabia que bioquímica ia me dar uma rasteira tão grande. Amei fisiologia, mas também não sabia. E eu fui aprender a importância disso, e isso eu falo para os meus alunos, quando eu saí da faculdade. Porque a gente estuda para passar de ano. Pronto. A gente estuda para passar de ano. Depois a gente absorve o conteúdo. Bioquímica, fisiologia é uma enxurrada de conteúdo. Então, normalmente a gente estuda para poder tirar uma nota boa naquela prova para poder passar. Só que depois a gente vai ter que estudar de novo, porque se eu não consigo, porque depois de formada essa vai ser minha base. Então, ok, você estudar só para passar, assim, estudar. Eu disse, eu estudei, tirei uma nota boa, mas eu não me dou muito bem ainda, tem coisas que eu não entendo. Normal. Então, passou, tirou uma nota boa, enfim, investe no cursinho de bioquímica, vai estudar depois, tá bom? E isso ninguém me falou. Depois que eu saí da faculdade, eu me ferrei porque eu passei de ano, fui, estudei, pensei, nunca mais vou ver na minha vida ciclo de Krebs. E vejo, na nutrição esportiva, o que eu mais vejo é ciclo de Krebs. Certo? Tá toda hora, ATP entrando, ATP saindo, e faz não sei o que, creatina no músculo, certo? Então, dica para vocês, tá? Essas matérias que são mais difíceis e provavelmente são as que vão fazer parte do futuro de vocês, invistam depois em aperfeiçoamento, em cursos, para vocês entenderem um pouco mais, ok? Bom, essa foi algumas coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem me dito antes de eu começar, quando eu tivesse. Bruna, bioquímica é difícil, fisiologia é difícil, estuda, passa do semestre, mas continue estudando ao longo da tua graduação, porque isso tu vai precisar para o futuro, é a base. Você não vai entrar na faculdade pensando que vai fazer dieta para emagrecer no primeiro semestre, vai ser lá no 5º. E além disso, tu vai ter que fazer cálculo para compra de restaurante, para compras em restaurantes, tu vai ter que aprender a demitir e a contratar funcionários, porque tem matéria disso. Tu vai ter que saber o que aconteceu com a saúde pública, quem criou o SUS, em que ano que criou o SUS, né? O que era todos os programas de pensões que existiam, tá? Tudo o que aconteceu na era Vargas, tu vai precisar saber. Nunca ninguém falou nisso. Técnica dietética, nem sabia que tinha, pensei que era só fritar um frango lá e acabou, já era. Não, mas tem tempo de cocção de brócolis, tem tempo de cocção de tal produto, certo? Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, ficou longo, né? Mas, enfim, e que vocês, se estão aí iniciando, que vocês peguem essas dicas. Se vocês já estão no meio, vocês peguem essas dicas também e vão trazendo para o final da graduação. Agora eu quero que vocês, né, comentem aqui, mandem esse vídeo também aí para que vocês acham que deveria saber sobre isso, tá?
E comenta aqui se tu foi uma das pessoas que também caiu nisso, que achou que a nutrição, né, era só fazer dietas para emagrecer ou enfim, né, para ganhar massa muscular. Se tu também achou que tu ia entrar na faculdade e sair prescrevendo dieta para todo mundo, porque tu achou que tu ia aprender, na verdade, tu vai demorar. E comenta aqui para mim essas matérias aí, bioquímica, fisiologia, técnica dietética, enfim. Se vocês já passaram por elas, me fala aí o que vocês acharam delas. Quais foram as suas maiores dificuldades, tá? E quais são os seus maiores medos se tu nunca entrou, né? Se tu está pensando em fazer nutrição, independente se vai ser EAD, se vai ser presencial, se vai ser semipresencial, né? Enfim, qual é o teu medo? Qual que é a tua dúvida? Coloca aqui, escreve aqui. Pra mim, quem sabe a tua dúvida, o teu medo, né, o teu depoimento, ele vira um vídeo aí para mais pessoas terem acesso a essas informações pra gente conversar. Então, curte, comenta, compartilha, né, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!